Vitório, o general americano Michael Flynn foi conselheiro de segurança nacional no início do governo Donald Trump em 2017. Ele fez uma publicação nessa semana com uma declaração de forte teor político em sua conta oficial no X. Segundo ele, a Agência Central de Inteligência, CIA, estaria profundamente inserida no Departamento de Estado dos Estados Unidos e teria utilizado recursos públicos americanos para influenciar a política interna do Brasil. Na publicação, ele afirmou que poucos americanos compreendem a dimensão da atuação da CIA dentro do Departamento de Estado e defendeu que a agência precisa ser contida. Ele escreveu que Donald Trump não tem ideia que isso aconteceu e que nenhum contribuinte sabia que o dinheiro dos americanos estava sendo usado para derrubar o governo brasileiro. O militar marcou perfis oficiais e políticos dos Estados Unidos, pedindo que o caso seja esclarecido e os responsáveis identificados. Michael Flynn é considerado uma figura influente no setor de inteligência norte-americano. Antes de atuar na Casa Branca, ele foi diretor da Agência de Inteligência de Defesa e oficial de carreira do Exército dos Estados Unidos. As declarações reacendem antigas discussões sobre o envolvimento da CIA em processos políticos na América Latina. E essa publicação foi feita anteontem, ele fez também compartilhando uma segunda publicação. Eu encaminhei para o Edson aí, tem para colocar também para nossa audiência. É uma publicação do perfil @realbob, que diz o seguinte: a definição de interferência eleitoral estrangeira. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu grandes favores e aproveitou conexões pessoais para construir máquinas de votação para autoridades brasileiras alinhadas a Lula, e então a CIA alertou Bolsonaro para não mexer ou lançar dúvidas sobre as novas máquinas de votação protegidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que determinavam sua eleição. Ô Barros, espera um pouquinho. Essa eu não sabia. Isso é novidade para mim. Ele está falando da urna. Máquina de votação que ele fala é a urna eletrônica, tá? Só para traduzir corretamente. Meu Deus. Na tradução... Essa aí é nova para mim, Barros. Ele diz o seguinte, eu vou repetir. Por o favor. Departamento de Estado pediu grandes favores e aproveitou conexões pessoais para construir máquinas de votação para autoridades brasileiras alinhadas a Lula. E então, a CIA alertou Bolsonaro para não mexer ou lançar dúvidas sobre todas as novas máquinas de votação, as novas urnas eletrônicas protegidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que determinavam sua eleição. Essa é a publicação. Ele diz o seguinte: significado: a CIA, que facilitou a derrubada do governo dos Estados Unidos em 2020, também derrubou o governo brasileiro em 2022 por um comunista. Meu Deus do céu. Ora, me deu até me secou até a boca aqui agora. Vamos lá. A gente está falando de... Barros, sinceramente, essa outra publicação eu não tinha visto. Na verdade é o seguinte, o general fez uma publicação, a primeira publicação feita pelo general Mike Flynn, é um comentário em cima dessa publicação desse perfil Real Robert. Então, são duas publicações. Então, a publicação oficial do Real Robert, que trazia essa questão das urnas eletrônicas, e o general Mike Flynn, ele fez esse comentário, dizendo, e falando, inclusive, marcando o Donald Trump, e dizendo que o Donald Trump não tem ideia que isso tenha ocorrido, e que, com certeza, nenhum contribuinte americano sabia que a CIA teria utilizado recursos dos americanos para interferir na política interna do Brasil. Bom, a gente precisa de um programa para analisar uma publicação dessa, né? Bom, a gente volta, eu vou começar de um ponto, e me perdoe se eu misturar as estações por aqui, porque o assunto é muito complexo e grave. Grave. Eu primeiro preciso olhar para um negócio chamado Deep State, ou aparelhamento do Estado. E preciso, Barros, vou fazer uma salada maluca aqui, e você vai me entender, Barros. E pode interferir se você entender que eu me perdi na linha aqui, porque é muita coisa, Barros. Pode interferir. Falamos ontem de um tal de concurso público unificado. Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, aqui no Brasil.
Ô, louco, Pitar, mas o que você está falando de concurso público nacional unificado? Me justifica aí. Tá bom, vamos lá. Estão tentando mostrar para mim, e já existem publicações e investigações, até gente presa, de que esses concursos hoje no Brasil podem estar passando por fraudes no que tange o aparelhamento do Estado, inclusive com membros do crime organizado. Olha a gravidade do que eu estou dizendo aqui. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil, a possibilidade de estar ocorrendo fraude em concursos públicos para que venhamos a colocar, entre todas as aspas, legalmente, inclusive membros de facções criminosas dentro da estrutura do Estado. E por que eu começo fazendo a leitura por esse ângulo? Do Deep State ou do aparelhamento do Estado? O general Mike Flynn, ele acaba me dizendo o seguinte, olha, derrubaram Trump em 20 e derrubaram Bolsonaro em 22, usando a estrutura da agência de inteligência norte-americana. Aí você vai se perguntar, mas espera um pouquinho, Trump não estava no poder? Não comandava a CIA? Né, de 2017 a 2020, Trump não comandou a CIA? Não estava sob o seu comando? Aí tem um negócio chamado o Deep State, o aparelhamento que mostra pra gente que não. Não. Quantos anos de Bill Clinton? Quantos anos... Bom, Bush, desculpa, não consigo ter nenhum apreço. Eu não consigo ter sentimento por George W. Bush. Eu olho e... Sabe que ele não cheira nem fede? Deve ter sua culpa também, hein? Porque se Lula diz que ele se deu melhor em toda a sua história com Bush, já começo a duvidar do Bush. Mas vamos lá. Não tenho... Certamente aqui Rodrigo Constantino ia dar um show, né? A própria Ana Paula, eu não tenho essa habilidade. O que eu tenho de sentimento em relação ao Bush, não cheira e nem fede, mas deve ter participação nisso tudo. Mas vamos lá. Clinton, Bush, Obama. Imagine o aparelhamento que se deu da inteligência norte-americana durante todos esses anos. E aí vem o azarão Trump e vence Hillary Clinton em 2016, assumindo em 2017. Pô, deu tudo errado, exemplo do que deu no Brasil, Bolsonaro ganhou dos caras. Ok. A CIA, a agência de inteligência norte-americana, usou da sua estrutura para destruir Trump para a eleição de 2020. E essa mesma estrutura foi usada para destruir Bolsonaro no Brasil. A gente já sabia disso, já tinha notícia, né, sobre isso. Agora, a questão envolvendo as urnas, para mim, é uma novidade. Por quê? O que nós sabíamos, e o que eu tinha como informação até aqui, e veja, rumor, boato, conspiração, isso aí eu tenho todo dia um monte. Aqui no meu celular recebo 500 mensagens. Mas o que a gente precisa ter é informação, para daí eu poder trabalhar contigo aqui. É por isso que a Auriverde não foi pega até hoje. Vamos, por mais que queiram. Vamos lá. Quando agora trazem o assunto urna, acaba entrando num ponto que nós não tínhamos como informação, porque nós havíamos parado no seguinte capítulo. Bolsonaro, pressionado por agentes da CIA, que exigiram que Bolsonaro reconhecesse o resultado das eleições e não atrapalhasse, não questionasse. Ó, não vem encher o saco, Bolsonaro. Você vai perder em 22 e não reclama. Eu confesso que eu adoraria saber, e espero um dia que o presidente possa nos contar, numa entrevista para a Auriverde, espero que seja em breve, qual foi o tipo de ameaça que ele recebeu da CIA para reconhecer uma eleição que aparentemente, supostamente,
hipoteticamente, provavelmente, termos que eles gostam de usar, foi uma eleição fraudada, inclusive com o auxílio desses equipamentos. Porque agora, com a palavra, o aposentado Luiz Roberto Barroso, com a palavra, por que Luiz Roberto Barroso? Porque ele foi negociar a interferência do governo americano nas eleições do Brasil. O que foi negociado? O que foi negociado? Com a palavra, o senhor ministro Alexandre de Moraes, o Internacional venceu o Corinthians e ninguém discute. Nós não podemos discutir a eleição de 2022 no Brasil. Eu não tenho essa possibilidade. Eu vou preso, amigo, se eu discutir a eleição de 2022. Agora, e diante deste apontamento de um general americano, dizendo que houve interferência, houve uma exigência para que Bolsonaro reconhecesse o resultado, e uma provável, uma hipotética, uma suposta alteração na construção das máquinas. Isso é grave ou não é? Eu não posso fazer a pergunta que estava aqui para sair, eu não posso fazer. Porque se eu fizer, eu posso ir preso. Mas com a palavra, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com a palavra, o excelentíssimo senhor, aposentado agora, e que me contassem estes o que de fato aconteceu, o que de fato foi acordado. Qual foi a ameaça feita ao presidente Bolsonaro? Mato você e sua família? O seu avião vai cair? A sua água vai estar envenenada? Qual foi a ameaça? Porque entendo eu que do alto da dignidade, da honradez, do brio do presidente Bolsonaro, só uma ameaça para tirar a família do jogo. Tirar do jogo mesmo. Poderia fazer o Bolsonaro recuar, porque ele, por ele mesmo, ele não recuaria, conhecendo um pouquinho do meu presidente.